Pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre a seção 2.1 do nosso livro didático, onde inicialmente nós vimos sobre os métodos probabilísticos, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre os métodos baseados em classificadores. Então, para a gente entender o que são métodos baseados em classificadores, é importante a gente saber a definição de que é um classificador. Então, classificadores são agentes inteligentes especializados que têm a capacidade de perceber o ambiente, extrair características que permitam armazenar cada estado percebido, ou seja, ele percebe o ambiente, extrai características do ambiente para armazenar esse estado. E depois de armazená-lo, ele vai classificá-los de acordo com suas características. Então é fundamental que para que o agente seja capaz de classificar um estado, a primeira coisa que tem que ser feita é identificar quais são as características relevantes para o processo de classificação. Então, por exemplo, se eu quero classificar um conjunto de carros, eu teria que saber, por exemplo, qual que é a categoria do carro. Ele é um sedã, ele é um esportivo, ele é um SUV, então isso é uma característica importante para classificá-los. Qual que é a cor do carro, qual que é a marca do carro. Então, todas essas são características relevantes para o processo de classificação de vários carros, né? Onde cada carro seria um estado, por exemplo, né? A capacidade de classificar, então, feita por esses agentes, a gente fala que é a mais importante no aprendizado de máquina. E os classificadores, eles são elementos fundamentais no processo de reconhecimento de padrões. Então, como que funciona aqui no esquemático esse processo de classificar feito pelo agente classificador? Eu tenho um objeto qualquer que seria o nosso ambiente, né, na nossa linguagem. Eu tenho um extrator de características, ou seja, um sistema de percepção do meu agente que vai perceber o meu ambiente e vai extrair características desse ambiente que seriam os estados e vai armazená-lo. Então, esse processo aqui seria de armazenamento de estados. Nesse ponto aqui, o meu agente ele vai perceber o meu ambiente, vai extrair características para armazená-las em forma de estados. Tendo esses estados armazenados, eu vou selecionar quais características que eu armazenei aqui antes no meu estado são importantes no processo de classificação e aí vou separá-los entre grupos, né? Então, por exemplo, no caso do exemplo anterior que eu dei na classificação de carros, o agente ele iria extrair diversas características que não teriam relevância no processo de classificação. Então, eu teria que selecionar as características que são importantes para mim, de forma a classificar os veículos da forma que eu quero, né? Um exemplo prático de um agente classificador seria um sistema de reconhecimento de spam utilizado pelos serviços de e-mail. O que acontece? Sempre que a gente recebe um e-mail, tem um agente classificador que ele vai buscar por padrões no conteúdo da mensagem, buscar pelas características que são relevantes para o processo de classificação de spam ou não e vai fazer uma seleção para isso. Como que funciona o processo de criação de um agente classificador anti-spam? A primeira coisa, eu vou então definir as características importantes para selecionar se o e-mail é spam ou não. Então eu vou criar um algoritmo que vai extrair essas características e vai classificá-los. E vou pegar um conjunto de e-mails e pedir o meu algoritmo para dizer se é spam ou não spam. Em seguida, eu vou pedir um ser humano para pegar o mesmo conjunto de e-mails e verificar se o algoritmo que eu desenvolvi classificou essas mensagens como certa ou errada na parte de spam. O classificador que eu desenvolvi, então, a partir disso, eu vou recalibrar os parâmetros desse classificador para que eu consiga ter maior acurácia nesse processo, ou seja, eu tinha definido antes regras dos meus algoritmos e definido características que eram relevantes para o spam, mas que não estavam obtendo uma precisão muito grande na hora de classificá-los. Então, como o ser humano foi lá e falou, olha só, essa mensagem aqui você classificou de maneira correta, essa aqui você não classificou de maneira correta, eu consigo recalibrar
o meu algoritmo para que ele erre menos. Então, no quarto passo, eu vou repetir os passos de 1 a 3, só que para novos conjuntos de e-mails, e quanto mais eu fizer isso, mais refinado o meu algoritmo vai ficando. Quando eu alcançar a precisão que eu considere suficiente, ou seja, a porcentagem de e-mails que eu classifiquei como sendo spam e na verdade não era, é abaixo do que eu desejo, ou seja, a minha precisão já está dentro dos limites aceitáveis, eu então coloco o meu algoritmo para operar. Basicamente é assim que funciona. Então, isso é típico de algoritmos que têm a capacidade de aprendizado, onde você tem a fase de aprendizado, que seria os passos de 1 a 3, que a gente chamaria de etapa de aprendizado, e você tem a fase de operação, que seria a etapa 5, que depois que você recalibrou os parâmetros, você coloca o seu agente para operar no mundo real, né? E aí existem diversos tipos de algoritmos utilizados para reconhecer esses padrões. Ou seja, nós temos então um agente classificador, e dentro desse agente classificador nós vamos ter os algoritmos utilizados para reconhecer padrões. O primeiro que nós vamos ver nessa aula aqui vai ser o algoritmo de Naive Bayes, que ele é um algoritmo aplicado derivado da aplicação do teorema de Bayes que nós vimos na primeira parte da nossa aula. Porém, ele considera um alto grau de independência entre nós. Então, quando a gente fala do algoritmo de Naive Bayes, ele está considerando que as variáveis elas são independentes. E no algoritmo, então, nós vamos assumir a independência entre essas variáveis e vamos montar uma tabela com os valores, assumindo que esses valores não se influenciam. Uma das aplicações desse algoritmo é na mineração de dados em texto, que é retirar informação importante, relevante de grande quantidade de texto, e também em machine learning, especialmente na parte de classificação do machine learning. O algoritmo de Naive Bayes, como a gente falou, ele considera a independência entre as variáveis. Então, ele é considerado até ingênuo, porque no mundo real, quando que você vai ter uma variável que ela não depende de nenhuma outra para ter sua probabilidade? É algo muito raro, né? E daí, então, a gente tem um algoritmo que ele é um pouco mais sofisticado, que ele é chamado de AODE, que ele é um estimador com uma dependência ponderada. Esse algoritmo, diferente do Naive Bayes, ele já considera um grau de dependência para as variáveis que assim demandam. E essa dependência, que a gente vai considerar agora, ela vai requerer um nível de processamento mais alto dos computadores. Então, você vai precisar de um poder computacional maior. Porém, essa dependência faz com que também a classificação seja mais precisa do que o algoritmo de Naive Bayes. Então, você sacrifica custo computacional para ter um ganho em precisão. O outro algoritmo que a gente usa para reconhecimento de padrões é chamado de KNN, que é K elementos vizinhos mais próximos. Então, dado um ponto, o KNN classifica os K elementos mais próximos a ele como pertencente à classe de vizinhos. Ou seja, eu tenho um ponto P qualquer. E eu tenho vários pontos próximos aqui, beleza? O meu algoritmo KNN, ele vai pegar K elementos, ou seja, vamos supor que isso aqui é 3 elementos. Ele vai pegar os 3 elementos mais próximos a P, vamos supor que seriam esses 3 aqui de cima, e vai classificar esses elementos como pertencentes à classe de vizinhos, né? Então, esses elementos aqui eles seriam pertencentes aos vizinhos. Esse algoritmo ele também pode ser usado para o processo de regressão. Isso é, quando queremos encontrar o ponto mais adequado para representar K elementos próximos uns aos outros. Ou seja, só para a gente lembrar o que é regressão, né? Supondo que você tenha retirado amostras de pontos espalhados aqui em vários locais e você quer achar uma curva que seja próxima a esses pontos onde você tem uma função matemática que você consiga saber o valor desses pontos em qualquer lugar. Então, você pode utilizar esse método KNN para te auxiliar na criação, na regressão desses pontos. É uma outra aplicação desse algoritmo. E aí a gente passa, então, para a parte de método de aprendizado estatístico, né? Para entendermos o método de aprendizado estatístico, então, a gente vai partir de um exemplo. Que a gente está imaginando que uma empresa, ela vende balas de apenas 2 sabores, morango e hortelã. Então, eu tenho uma empresa que ela vende bala de morango e hortelã.
Essa fábrica, ela usa a mesma embalagem opaca em cada uma das balas, ou seja, você não consegue ver o interior da embalagem. E para complicar ainda mais, ela vende 5 tipos diferentes de pacotes de bala. Ou seja, eu tenho um tipo de pacote que ele vem com 100% de bala de morango. Eu tenho um outro tipo de pacote que ele vem com 75% de balas de morango e 25% de balas de hortelã. Eu tenho um outro pacote que ele tem 50% de bala de morango, 50% de bala de hortelã. Um outro pacote que tem 25% de bala de morango, 75% de bala de hortelã. E por fim, eu tenho um pacote que tem 100% de bala de hortelã. Esses pacotes, eles também são opacos, ou seja, você não consegue ver dentro deles. De forma, então, que para a gente saber o sabor de uma bala, a gente precisa precisamos abrir um dos pacotes, pegar a bala dentro do pacote e abrir ela também. Desculpa, gente. Além disso, para sabermos que tipo de pacote de bala que nós temos na mão, a gente tem que abrir uma quantidade razoável de balas, sendo impossível identificar o tipo de pacote abrindo uma ou duas balas. O que isso quer dizer? Eu tenho 5 pacotes. Se eu abrir só uma bala, eu não vou conseguir saber com precisão qual tipo de pacote que eu tenho em mãos. Eu tenho que abrir várias balas para conseguir separar e tentar me aproximar de qual tipo de pacote. Então, eu tenho pacote 3, pacote 4. Então, é isso que a gente está querendo dizer com essa frase. A gente poderia aplicar o teorema de Bayes. Porém, o teorema de Bayes ele iria nos fornecer apenas as funções de classificar a probabilidade de ter cada um dos pacotes em mão com 20%. Né? Eles seriam eventos independentes da teorema de Bayes. O aprendizado estatístico, então, ele vem porque ele nos permite melhorar a precisão da previsão de qual tipo de pacote nós temos em mão a cada bala que abrimos. Então, olha só, enquanto para o teorema de Bayes eu tenho, quando eu pegar um pacote qualquer lá, eu tenho 20% de chance dele ser P1, 20% de chance dele ser P2, 20% de chance de ser P3, 20% de chance de ser P4 e 20% de chance de ser P5. Isso aqui é a probabilidade do pacote. Por teorema de Bayes, a probabilidade aqui é de 20%, não é isso? Independente do que acontecer. O meu método probabilístico, o meu aprendizado estatístico, fala que é o seguinte: a cada bala que eu for abrindo, eu vou conseguir melhorar a previsão de qual tipo de pacote que eu tenho nas mãos. Vamos ver isso de uma forma mais prática. Olha só, o pacote P1 ele tem 0% de bala de hortelã. Logo, se eu abrir um pacote qualquer, peguei uma bala e vi que essa bala é de hortelã, eu já sei que o pacote não é o pacote 1, porque o pacote 1 ele tem 0% de bala de hortelã. Então, à medida que eu estou pegando balas do meu pacote, eu já estou aprimorando as estatísticas de tentar classificar esses pacotes. Eu sei que o pacote 1, por exemplo, se eu pegar uma bala de hortelã, não vai ser o pacote 1 que eu tenho em mãos. A mesma coisa, o inverso vai acontecer com o pacote 5. Ele tem 0% de bala de morango. Se eu abrir um pacote qualquer, tirar uma bala, abrir essa bala e ela for de morango, eu já sei que esse pacote com certeza não é o pacote 5, porque o pacote 5 ele não tem bala de morango dentro dele. Então o que a gente percebe? Que a cada bala que nós formos abrindo, o método de aprendizagem estatístico vai recalibrando os dados que são de seu conhecimento, permitindo cada vez mais precisão na previsão de qual tipo de pacote temos em mãos. Ou seja, supondo que nós abrimos 1.000 balas, das 1.000 balas que nós abrimos, 712, por exemplo, era de morango e o restante era de hortelã. Provavelmente o pacote que nós vamos ter na mão vai o pacote 2. E aí o método de aprendizagem estatístico ele vai permitindo a gente ir refinando essas probabilidades. É assim que funciona. Então, o aprendizagem estatístico ele vai permitir ao método levar em conta eventos anteriores na tomada de decisão acerca de acontecimentos futuros. Ou seja, o meu agente ele vai pegar conhecimentos passados para tomar decisões futuras. Essa é a grande vantagem do método de aprendizagem estatístico. E
Por fim, pessoal, na nossa aula, a gente tem que saber como que nós vamos avaliar o progresso de aprendizado de certos agentes. Então, diferentes tipos de agentes inteligentes, ele tem diferentes tipos de métricas para avaliação de progresso no aprendizado. Por exemplo, os agentes inteligentes classificadores, a avaliação do progresso dele é feita com base no progresso da precisão da classificação. Por exemplo, lá no e-mail, se o e-mail acertou 100% das vezes quando era spam, quer dizer que na minha métrica, na minha avaliação de progresso, o meu classificador está com 100% de precisão. Se ele errou em 10, por exemplo, e-mails, ele errou a classificação de 7, significa que a precisão dele está apenas de 30%, então o progresso no aprendizado dele ainda é muito baixo. Então é importante você definir qual a sua métrica no progresso que você está ensinando para o seu agente. O outro tipo de agente, por exemplo, são os agentes regressores, por exemplo, que usam o algoritmo KNN. A avaliação do progresso dele já é feita com base no fator de correlação, né, que é o fator R lá. Esse fator ele relaciona as distâncias entre os pontos de regressão e todos os pontos da amostra. Um exemplo disso é uma curva num gráfico que melhor representa os dados coletados no experimento quando comparado com a curva teórica, que foi o que a gente viu no exemplo lá. Olha aqui, por exemplo, então, os pontos amarelos são os pontos amostrais. E a minha curva de regressão feita por um agente de regressão é a azul. A minha métrica é o quão distante estão os pontos amostrais da minha curva que passou pela regressão. Isso que é o fator R. Olha só como que essa aqui ela ficou relativamente próxima. Essa daqui também ficou tirando esse ponto aqui em questão. Mas olha só como que essa regressão aqui já ficou bem distante da minha amostra e essa aqui completamente distante. Então, a métrica para esse agente de regressão aqui, nessa condição aqui, ele teve um desempenho relativamente bom. Nessa daqui ele teve um desempenho muito bom. Nessa aqui ele já começou a se distanciar do algoritmo. E essa aqui ele já teve um desempenho péssimo, né? Ficou totalmente distinto daquilo que a gente tinha na realidade dos dados amostrais. Então essas são as métricas que nós utilizamos para avaliar o aprendizado do nosso agente. Tá bom? E existem outros fatores também que podem ser utilizados para mensurar o progresso do aprendizado. Um deles, qual que é o tempo de treinamento necessário para que o agente passe a gerar resultados considerados adequados? Vamos supor, retornando ao e-mail lá, ao nosso agente lá, classificador de spam. Suponha que você tem que entregar para ele 1 milhão de e-mails para ele ir classificando e o ser humano falar se ele acertou ou não. Ora, se você tiver que fazer isso, vai te levar um tempo infinito. Então, a métrica para você utilizar o progresso do seu algoritmo é que ele é muito falho. Por outro lado, se ele precisar apenas de, sei lá, 1000 e-mails para calibrar os seus parâmetros internos e já começar a operar, então o progresso de aprendizado dele pode ser considerado rápido, né? O outro fator também pode ser a quantidade de recurso computacional necessário para que uma rede possa ser treinada para atingir determinado grau de precisão em um tempo específico. Ou seja, qual o poder computacional você vai ter que utilizar na fase de aprendizado para que seu algoritmo seja calibrado de forma adequada e possa começar a operar. Esse também é um dos fatores que pode ser utilizado para mensurar o progresso. Tá bom, pessoal? Então, esse é o fim da unidade 2.1 do nosso livro. E eu vou pedir vocês para abrirem na página 75, lerem as atividades que está lá, fazerem os exercícios e enviarem as respostas com a alternativa correta, justificando o porquê das outras alternativas estarem erradas. Ok? Um abraço e até a próxima aula.